de forma errônea, prejudicando a organização. Tal fato é verdadeiro? Esta é a questão que nós deixaríamos para que os nossos convidados respondam sobre a mesma ao longo do segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje é a implantação da metodologia Seis Sigma nas organizações. Para tanto, chamamos convidados especialistas no assunto que já estão implantando e sendo os precursores da metodologia aqui no sul do nosso país. Bem, então eu vou pedir novamente para o professor Buchaim começar desenvolvendo para nós sobre a nossa questão norteadora, que se realmente é verdadeiro que um dos maiores problemas do Seis Sigma é o fato de que muitas organizações não têm compreensão da metodologia, fazendo com que os conceitos envolvidos sejam transmitidos de forma errônea, prejudicando a organização. Esse fato é verdadeiro, professor? Isso realmente acontece? Em parte é verdadeiro. Existe resistência, e existe resistência, sempre haverá resistência para coisas novas. Tem gente que espera para ver. Eu já vi muitas empresas, há 10 anos atrás, que eu apresentei o programa, vocês vão fazer esse programa mais tarde. A resistência é, em parte, devida a muitos funcionários, conforme a idade. Com todo respeito à idade do pessoal, depois de 20 e 30 anos, ninguém aceita mudanças. Nós não estamos mais trabalhando com sempre a mesma técnica. Nós temos que entrar todo dia onde nós trabalhamos com espírito de melhoria contínua. E o pessoal que já trabalha há 20 anos sempre do mesmo jeito, ele não tem nenhuma vontade de conseguir mudar. Então, a diretoria tem que conseguir implantar o programa junto com os recursos humanos, começar de base, fazer um trabalho de conscientização, comprometimento e envolvimento. Todas as pessoas podem ser treinadas devagar. Começa com 8 horas, conscientização geral. Depois convida os melhores homens do meio do campo, supervisores, chefes, técnicos bons, analistas, secretárias, qualquer pessoa pode fazer o curso de Greenbelt. Destes se escolhe uma parte que é a parte mais avançada, é o Black Belt, que vai ser um grande multiplicador e vai virar consultor interno e vai continuar o treinamento dentro. Quer dizer, isso é um ponto a favor da empresa, porque fica muito caro contratar um consultor, que é muito bem-vindo, vem, fica um ano, dá consultoria e vai embora. Certo. Como é que fica? A ideia não é essa. A ideia é formar consultor interno com experiência já de dentro. Então é mais fácil ensinar essas técnicas, ele vira consultor interno, a empresa vai mais rápido, maximizando recursos, ganhos e minimizando perdas. O grande problema nosso é o COPQ, o famoso custos de má qualidade, Cost of Poor Quality. Aí que nós está o nosso problema, retrabalho ou refugo. Retrabalho ou refugo. O grande problema é nosso. Nós já estamos melhorando muito. Muitas empresas estão adotando e aos poucos está indo. As faculdades agora estão incorporando o Seis Sigma em todo o Brasil. Para aqueles interessados em fazer o Seis Sigma numa pós-graduação, como será o caso da FAI em São José dos Pinhais, quais são os pré-requisitos para esse interessado? É melhor ter uma pessoa formada, mas o pré-requisito oficial, de acordo com a Motorola, que é o pai da cadeira, Sim. é experiência na indústria, experiência na empresa, no mínimo de 2 anos.
Não é aconselhável pegar uma pessoa recém-formada e já fazer o curso. Ele não sabe nem como começar a fazer o projeto. Porque o que interessa na indústria, paralelamente com a Universidade Federal, por exemplo, do Paraná, do Curitiba, a universidade forma mestres e doutores, profissionais excelentes para dar aula em faculdade. E na indústria, nós criamos o mestrado industrial e o mestrado empresarial. Estamos formando excelentes profissionais dentro da indústria. Esse é o objetivo número 1. Então a empresa consegue manter o caminho da melhoria contínua com treinamentos internos. Certo? E de tempos em tempos vai sendo apresentado projetos. Os primeiros projetos são demorados. Depois, de repente, nasce um projeto que deu certo, aí começa a replicar os projetos. Aí começa a aparecer os resultados. Os resultados levam de 6 a 18 meses para dar retorno. A GE mostrou, por exemplo, que o custo-benefício é de 1 a 15 vezes. 15 vezes o aplicado, você retorna. Certo? Mas leva tempo, leva 18 meses pelo menos. Sim. Mas aí, em compensação, a empresa está no caminho. Sem dúvida. Bem competitivo, bem produtivo, sabendo o que faz, principalmente com o espírito de melhoria contínua. Certo. Renata, foi esse espírito de melhoria contínua que a fez buscar o curso, o módulo de Seis Sigma? Sim. Até uma questão que eu queria colocar para o professor Buchaim é se, por exemplo, igual eu, que não sou da área industrial, se eu poderia também fazer esse curso de pós-graduação Six Sigma, que eu também não, né, não sou do setor. Eu posso? Poderia fazer? Porque o certificado, existe um certificado. Atestado de participação e certificado. Certo? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Quem certifica na empresa ou na indústria é o diretor financeiro. Sim. Ele que vai falar que esse projeto reduziu o custo. Se um técnico conseguiu reduzir o custo, não é bem-vindo esse técnico? Um especialista em logística, por exemplo, não é formado em engenharia nem administração, mas consegue mexer com movimentação física, sabe fazer tudo, faz um projeto, mostra a melhoria, reduz redundância, reduz retrabalho, tudo isso, então ele merece ser premiado. Então a gente dá o diploma para ele de certificado, de Green Belt ou Black Belt, se ele fez um projeto. É isso que nós queremos na indústria. É claro que é melhor ter um estatístico, matemático, administrador de empresa, com experiência, aí seja bem-vindo. Mas sem experiência, ainda ele não vai começar a fazer o projeto. Como é que ele vai fazer o projeto se ele não tem experiência? Então, a pergunta da Renata é porque ela já está pensando em fazer uma especialização em Seis Sigma. Isso. No caso dela, é totalmente possível, é viável, porque ela já tem uma formação na graduação, fez farmácia, já tem uma outra pós-graduação, né? Aí agora está concluindo a segunda pós-graduação e já tem experiência profissional também. Então, ela seria uma excelente candidata ao curso, é isso, professor? Você vai ser certificada. Tá certo. Professor Marcos, então, diante de todas essas questões que nós estamos colocando, que também temos esse problema com relação à metodologia, que muitas organizações acabam não conseguindo entender e acaba tendo um efeito que não é tão positivo quanto o esperado, a partir das colocações que o professor Buchaim colocou. Como você vê essas questões, a partir também das suas vivências profissionais, Marcos? Bom, de fato, o que o professor coloca é muito pertinente, porque o que a gente percebe nas empresas brasileiras, né, até por uma questão da busca pela competitividade, que a gente tem tentado rapidamente recuperar o nosso atraso, muitas vezes a empresa brasileira, aquilo que a gente chama queima etapas, né? Pela necessidade de reduzir problemas em termos de custo, melhorar a qualidade, melhorar a rapidez, enfim, eliminar os desperdícios que você tem dentro do próprio conceito do just-in-time, do Lean Manufacturing, que o senhor coloca muito bem. Muitas vezes a empresa, pela necessidade de, num curto tempo, mostrar um resultado para o mercado e poder sobreviver, ela acaba queimando a maturidade que o processo exige.
Então, o que eu percebo que o grande entrave que as empresas podem encontrar para fazer o processo do Six Sigma funcionar adequadamente é justamente a ansiedade do executivo, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Por uma questão evidente de necessidade, mas eu acho que o brasileiro ele tem, na última década em especial, evoluído, como o professor também colocou, bastante nesse sentido. O nosso empresariado tem percebido que é necessário dar tempo ao tempo. Eu acho que os japoneses nos ensinam isso muito bem. Se você comparar a gestão de projetos de um japonês com a gestão de projetos que a gente há uma quinzena de anos fazemos no Brasil, você vai perceber que fortemente, né, o japonês ele foca muito no planejamento. E o brasileiro tinha, por uma questão de impulso, a tendência natural de querer sair fazendo as coisas, né? E essa tendência a gente tem melhorado, tem trabalhado, e eu acho que o brasileiro está, o empresariado brasileiro está no caminho certo. Mas ainda tem esse risco sim de queimar etapas e acabar fazendo com que o processo não crie a maturidade necessária. E você forma black belts, na teoria, muito bons, mas que às vezes não estão com a base fundamentada solidamente e acaba tendo dificuldades para fazer o processo andar adequadamente, né? Certo. Você vê aí também, então, motivos para a implantação do Six Sigma nas organizações atuais? Sem dúvida alguma. Eu acho que o Six Sigma ele vem como uma ferramenta justamente para, entre aspas, acalmar um pouco a organização, porque quando você trata de eliminação de desperdícios, né, é uma coisa que está ali, é como se fosse uma torneira que você vê que está jorrando água, que é um dos desperdícios que a gente pode dizer domiciliares, né? Mas é algo que tem que ser feito, tem que ser consertado. E um gestor de empresa, quando ele diagnostica aquele desperdício que está acontecendo no seu setor, seja na área de produção, de logística, ou mesmo numa área financeira, que hoje a gente fala de Lean Manufacturing em qualquer área, né? Em gestão de qualidade você extrapola, como a gente já colocou, setores diferentes e áreas das empresas também diferenciadas. A tendência do executivo é querer fazer com que aquilo seja estancado momentaneamente. Então, quando você tem um processo bem idealizado de incapacitação dos teus colaboradores, né, ou dos profissionais que serão depois os disseminadores dentro da organização, e que esses profissionais absorveram o conceito corretamente e, portanto, solidificaram para poder transmitir, a tendência de que isso tenha sucesso é muito maior. E aí eu acho a importância justamente de um curso como esse, porque ele traz uma metodologia que te permite absorver isso e realmente criar um grau de maturidade no profissional para ele depois trazer os resultados para a organização, né? E o que é bem interessante, conforme o professor Buchain já estava colocando ao longo do primeiro bloco e também um pouquinho nesse segundo bloco, é que não há necessidade que dentro da organização sejam pessoas específicas de uma determinada área ou hierarquia na organização. Pelo contrário, pode ser desde o diretor-presidente até mesmo a recepcionista da organização. É isso, não é, professor? Desde o presidente até a recepcionista falar a mesma linguagem. Respeitar o cliente sempre. O cliente é muito importante. A gente tem que pensar bem hoje em trabalhar com a voz do processo, produto e serviço, voz do cliente, importante. Só começamos a dar valor a partir de 1995. E hoje o cliente é o mais importante. O terceiro, a voz do negócio, business. E agora a voz do talento, VOH, talento, habilidade das pessoas. Nós temos que melhorar a nossa habilidade em todas as áreas. Certo? Eu não vou citar casos assim, eu não posso admitir, por exemplo, o nosso futebol feminino perder para os Estados Unidos e para o Japão, com todo respeito. De jeito nenhum, entendeu? Com a tecnologia que nós temos em futebol e perder para eles é duro. Tá certo. Então, esses seriam os resultados que virão, advindos da implantação dessa metodologia na empresa, que serão os benefícios que essa metodologia, que esse programa implementado trarão de retorno para as organizações. Mas esses resultados que a pessoa começa a trabalhar hoje, começa a fazer descoberta em custos escondidos. Hidden Factory, Hidden Process. Custos escondidos, custos não tangíveis. Estão aprendendo a descobrir isso. Não atendeu o cliente no tempo rápido. Hoje, o tempo do ciclo administrativo, o tempo de ciclo de resposta, o tempo de ciclo de qualquer atividade tem que ser cada vez mais rápido. Tudo se resume na equação R igual a MV. Retorno igual margem versus versatilidade. Quanto mais rápido, melhor para o cliente e para nós.
Dinheiro mais cedo é o que mais importa. Agora, professor, Também. certo, professor, agora, por exemplo, nós vamos focar um pouquinho na área em que atua a Renata. Ela é funcionária pública, trabalha na Prefeitura Municipal de Curitiba. E no ambiente, então, público, nos órgãos públicos, é possível a implementação desse programa, já que também tem essa exigência por essas questões como o senhor está levantando, a rapidez? Melhorar a capacidade de atendimento. Bom, sem dúvida. Eu acho que aqui ninguém discorda. Primeiro, que alguns órgãos... melhorar o tempo de resposta, tratar melhor as pessoas que estão solicitando serviços. Você entendeu? É possível, dá para melhorar, nós vamos conseguir melhorar. Está todo mundo aceitando esse modelo. Você entendeu? Lembre-se que agora, por exemplo, já poupa tempo. Antigamente, para tirar um documento, quanto tempo levava? Eu ia na prefeitura para pedir um documento, demorava. Em qualquer lugar, demorava. Hoje não. Hoje você entra na internet, hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia e da informação. Tudo rápido, gente. Então, nós temos que aprender também a trabalhar corretamente nesse tempo. Certo. Então, essa é a diferença. Renata, como você vê essas questões, então? São possíveis, esta metodologia, esse programa, você vê como possível de ser aplicado também num órgão público, principalmente naquele em que você atua? Sim, com certeza. Na verdade, as ferramentas que tratam, né, que o Six Sigma traz, eles buscam, primeiro, né, detectar um problema, trabalhar em cima desse problema, em cima de dados, né, avaliando junto o desempenho financeiro também, no caso, no meu, que é o setor público, e como o professor falou, são outras questões também que a gente poderia melhorar, né, como o tempo de serviço, no meu caso seria o tempo para liberação de licença sanitária, melhorar, otimizar mesmo os processos, né, assim, tratando o cliente, né, de uma melhor maneira, né, com melhor retorno. Certo. Quando você teve contato com este módulo do Seis Sigma na tua própria pós-graduação em gestão da qualidade, você se surpreendeu com essa metodologia? Como foi esse contato inicial, Renata? O meu contato